Bom dia, meus amigos da saúde e segurança do trabalho. Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado, para a gente compartilhar aqui um pouco de conhecimento, experiências, aprendizados. Um sábado hoje diferente, né? Um sábado diferente que hoje eu vou dividir a tela aqui com um grande profissional, meu amigo Erivelton Nogueira. Logo mais ele está entrando aqui com a gente, né? Engenheiro, advogado, especialista em aposentadoria especial, vai estar trazendo aqui uma abordagem diferente para a gente quanto a o LTCAT, né, que muitas vezes ainda gera muita confusão ali. Qual é o embasamento do LTCAT? Quais as empresas são obrigadas a elaborar esse documento? Como que ele é fiscalizado? E vai trazer uma visão bem legal para a gente aqui dessa importância do LTCAT, quais as obrigações a gente pode aplicar, né? E desde já quero agradecer a todos aí que estão participando com a gente todos os sábados, tá? Meu intuito de fato é trazer para vocês aqui muito conteúdo relacionado à saúde e segurança do trabalho, higiene ocupacional, tributação, treinamentos, tá? E por enquanto estamos aqui no Instagram, mas o próximo projeto é a gente desenvolver essas aulas no YouTube e outras plataformas para que a gente possa ficar mais próximo e mais conectado de vocês, né? E é um sábado da independência, né, pessoal? Sábado da independência. E nada melhor do que trazer agora o meu amigo Erivelton, que já deve estar entrando aqui com a gente. Eu acho que você tem que mandar o convite aqui, meu amigo, para a gente entrar. Vamos aguardando aqui. Meus amigos, eu deixo aqui também a participação de vocês nas próximas lives, né? Se vocês quiserem propor alguns temas, sugerir ali algum compartilhamento de ideia, de conhecimento, tá? Vou trazendo aqui as experiências que eu tenho durante o dia a dia que a gente tem aqui na consultoria, nossas experiências profissionais, individuais. E hoje, quem está aqui é o meu amigo Erivelto, que vai compartilhar um pouco aí da experiência dele com a gente também, nessa parte mais jurídica e técnica também do LTCAT. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm dificuldade de elaborar esses documentos. Então, meu amigo Heriberto, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Bom dia, pessoal. Tá me Que ouvindo bem aí? Tá legal? O som? tá tudo ótimo aqui, tá perfeito o som. Para quem Então, não sabe, pessoal, eu conheci o pode falar. Heriberto, conheci o Heriberto lá no CBHO, né, Heriberto? Até então a Sim, gente era aquele amigo de internet, parecia tempo de Covid, né? Só conversando pela internet. é A gente teve verdade. essa oportunidade de se conhecer lá no CBHO. A gente trocou umas ideias bem legais, compartilhou ali um conhecimento, foi muito bacana. Eu vi que o Erivelto ele traz uma abordagem um pouco diferente, pessoal, do LTCAT, né? Muitas vezes a gente se prende ali no LTCAT nas questões de metodologia, mas a legislação também impacta muito na elaboração desses documentos, né? Então a gente precisa compensar um pouco essas ideias. Quando o técnico envolve com a legislação, quando a legislação influencia no técnico. Então, nesse início, agora eu vou deixar o Erivelto se apresentar aqui, compartilhar um pouco aí do que ele se aprofunda na segurança do trabalho ou na aposentadoria especial, que a gente vai estar desenvolvendo hoje aqui neste sábado de aprendizado. Ok, pessoal. Bom dia, Mário. Bom dia, pessoal. Então, eu sou engenheiro civil, né? Formado em graduação em civil. Depois eu fiz segurança do trabalho. E aí, assim, tendo contato com essa disciplina que jamais imaginei que eu fosse ter contato com a parte da legislação, né? Porque engenharia civil é completamente diferente, né? Da segurança, né? E Exato. acabei gostando do assunto, né? E decidi, um dia eu vou fazer direito ainda, né? E acabei fazendo mesmo. Depois, mais para frente, né? Depois que foi em 2015 que eu comecei e concluí em 2019, colei grau final de 2020, mas também jamais imaginei trabalhar com previdenciário também, né? Sempre visava parte de concurso, né? Parte aí de concurso público na área de ou da magistratura, do Ministério Público, mas aí depois eu atuo com engenheiro de segurança também, né, numa empresa aqui, e, e aí eu comecei a trabalhar com PPP, especificamente, né, ver as questões aí,
a parte previdenciária, de legislação, a parte trabalhista também, envolvendo aí insalubridade, periculosidade. E aí, depois que eu me formei com o legal, eu falei, pô, vou ver se eu começo a estudar a aposentadoria especial. A faculdade não tem direito previdenciário, acho que a maioria delas não tem. Nem como optativa, né, eletivo, não tem. Mas aí eu conversei com um colega aqui de outra empresa, e a gente começou a trocar informações, e aí eu comecei lá para meados, lá de finalzinho do primeiro semestre de 2020, eu comecei a estudar mais o assunto, e aí depois também tive contato com a legislação tributária, uma coisa que eu jamais imaginava, que você tem ideia, já fez, né, 4 anos que eu já venho estudando esse assunto, né, parte tributária com segurança e saúde, é um negócio meio, assim, para a gente desconhecido, né, mas na verdade já tem há muitos anos, né, já existe há muitos anos. E aí na verdade, a legislação trabalhista, a previdenciária e tributária, tem total ligação aí com a SST, né? Não só com a aposentadoria especial, né? Com outras questões também. A legislação trabalhista, né? Insalubridade, periculosidade. Tem questões trabalhistas. Previdenciária tem a especial, né? Basicamente é isso aí, exposição a agente nocivo. Inclusive, né, pessoal, a aposentadoria especial, falando nisso, é um tema constitucional, está dentro da Constituição. Você vê a importância do assunto, está dentro da Constituição Federal. Inclusive, o PPP está dentro. Eu já fiz algumas enquetes aí meses atrás. O PPP está escrito lá dentro, não de uma maneira... Está escrito perfil profissional previdenciário na Constituição, mas ele está escrito lá, antes de a gente falar de especial, na verdade, aqui, ó, no artigo 200, que fala da competência do Sistema Único de Saúde. Vamos ver o que é isso. É SUS com PPP, exatamente, está lá, ó. Ao Sistema Único de Saúde compete, nos termos da lei. Aí está lá o inciso 8º, o artigo 200, inciso 8º. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Olha aí o PPP aí, escrito aí, ó. Nele compreendido do trabalho, meio ambiente do trabalho. Então o PPP está dentro da Constituição, exatamente nesse dispositivo, só para vocês terem ideia. Não acontece com o LTCAT, que é o nosso tema, que o LTCAT está na lei, né? Está hierarquicamente abaixo da Constituição. O PPP está na Constituição. O LTCAT está na Lei 8.213, artigo 58, parágrafos 1º e 3º, se não estou enganado. Estou com ele aberto aqui, depois a gente vai dar uma passada por ele aqui. Então, o que acontece? O LTCAT, né? Ele é o principal documento para determinar a concessão de aposentadoria especial e para fins também de recolhimento de tributo. Olha só, são 2 conclusões. O LTCAT tem que ter 2 conclusões. A gente vai conversar mais sobre isso aqui, né? Os profissionais acham que não, é só para falar da exposição a agente nocivo. Não é. Também tem que ter artigo 280 da sua normativa 128. A 128 ela trata especificamente dos benefícios previdenciários. Aí é uma carteira do INSS que trata de todos os benefícios, né? E lá dentro tem a aposentadoria especial. E aí lá diz que o LTCAT tem que embasar. LTCAT, demonstrações ambientais, devem ser base para GFIP, E-Social, ou seja, tem que ter conclusão tributária também, pessoal. Não pode ter só conclusão, vou só colocar aqui, concluir aqui que está exposto ou não exposto, a gente nocivo, e mandar para frente. Não pode. Isso é a atribuição e responsabilidade do profissional de segurança, engenheiro de segurança do trabalho ou médico de trabalho. Somente os dois podem elaborar o laudo e assinar, se responsabilizar por isso, né? E o engenheiro ainda tem a questão da emissão do CREA, né? O médico não tem, né? Não tem essa questão da RT, né? Desculpa. Tem o CREA, a RT tem que ter. Qualquer laudo técnico, né? Precisa da emissão da RT. Não acontece com o médico, mas o engenheiro tem que ter, ou seja, tem lá uma responsabilidade ainda nesse sentido. Mas a gente vai, só para a gente dar uma... Se o pessoal quiser ir perguntando aqui também, fica à vontade. O assunto ele é extenso. Você. O pessoal está aberto aqui. Está aberto. Só gotinha no oceano aí, tem muita coisa para falar. Está aberta a caixinha de perguntas aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Como o Edivaldo está falando,
É um assunto muito extenso, né? Está relacionado ali a legislações trabalhistas, previdenciárias, tributárias. Mas eu tive esse questionamento essa semana, Erivelto, não sei se você concorda, mas parece que a nossa legislação ela é uma coxa de retalhos, né? A gente tem que tirar um pouco do Ministério do Trabalho, legislações trabalhistas, previdência, Constituição. Aí já entra questões de súmulas, portarias. Por que é tão difícil a gente ter essa uniformização dessas informações? Isso aí é uma pergunta difícil de responder, né? Porque são ministérios diferentes. O Ministério do Trabalho, né, tem lá as normas regulamentadoras, né? Começou lá em 78. Na verdade, tem a CLT, né, a Consolidação da Lei do Trabalho, lá de 40, da década de 40. E depois entrou um capítulo, né, Segurança e Saúde, né, a Lei 6.514. Estou me lembrando o ano dela, mas ela introduziu esse capítulo e ali que começa as NRs, na verdade é ali. Depois vem a portaria, né, 3.214 de 78, que regulamenta a lei. Regulamenta a lei, a CLT, um decreto-lei, na verdade, é um instrumento aí antigo, né, usado lá naquela década, naquela época, né? E aí vieram as NRs. Por que a NR tem força de lei? Porque ela regulamenta, ela fala que está lá dentro da CLT. A CLT é uma lei. Então, por isso que as empresas têm que cumprir. Vão ter que cumprir. Mas é uma norma regulamentadora. Bom, mas tem força de lei? Tem, porque ela fala sobre ali o que está na lei. Ela regulamentou aquela portaria. Aquela portaria regulamentou a lei. Então, ela acabou se transformando num requisito legal também. E por que isso? Assim, é muito complicado. A Previdência a Previdência Social ela tem uma série de benefícios, né? Muito complexos, né? Vários benefícios, dentre eles a aposentadoria especial. E é outro órgão, né? Não tem limite, por exemplo, aqui não tem limite, né, na Previdência. Ela pega o limite da legislação trabalhista, que já existia há muitos anos, né? 78. A legislação previdenciária, a Lei 8.203 de 91, né? Um pouquinho depois da Constituição ali, né? E tem também 8.212, elas foram publicadas no mesmo ano, né? 8.212 trata de custeio, né? Também um assunto que tem a ver com o nosso tema de hoje também. Custeio, né? Fala dos tributos aí, a contribuição previdenciária é um tributo, né? Tributo é o todo, né? Aquela parte maior. Embaixo tem impostos, taxas e contribuições, e aí as contribuições previdenciárias é o que a gente vai trata aqui, né, em relação ao LTCAT. Vou ver aqui o colega aqui, Vitor. Ô, Vitor, bom dia, Vitor. Como estabelecer GFIP no LTCAT sem conhecer o histórico de exposição do trabalhador? Então, essa é uma pergunta bem complicada, né? Sem conhecer o histórico, tem que ter o histórico. Fica complicado mesmo, né? Aí na verdade, tem que ser um trabalho lá do início, né? Sem conhecer o histórico, fica meio complicado. E aí, quem tem que provar isso, quem tem que ter essa evidência é a empresa. A Receita Federal pode fiscalizar. Na verdade, a gente vai falar isso aqui também, quem fiscaliza o LTCAT é a Receita Federal. Não só o LTCAT, outros programas aí de riscos ocupacionais como um todo, quem fiscaliza é a Receita Federal. E se for constatado através de perícia, tem que fazer uma perícia no local, se o local existir, né? Aí pega a prova emprestada. O que é prova emprestada? De outros ambientes semelhantes, né? Para ver se consegue obter esse documento, essa informação, né? É uma situação complicada, né? Às vezes, por exemplo, eu faço um laudo agora, em 2024, eu posso falar da exposição há 10 anos atrás? Pode, se desde que a empresa emita uma declaração que todo esse período não teve modificação. A própria ação normativa ela abre essa possibilidade. Mas será que realmente a exposição permaneceu daquela mesma forma? Então, o ideal é ter o documento desde o início, né? Elaborar o documento desde o início. É uma situação complicada mesmo. Mas... Falando pegando esse gancho aqui, falando do início, né? Com certeza você deve ter pego algum documento, participou de alguma auditoria. Inclusive, essa semana aqui aconteceu isso de um LTCAT com 3 conclusões diferentes, né? Falando de periculosidade, insalubridade e aposentadoria especial. Mas qual é a base legal? Existe alguma lei que me diz o que tem que estar dentro do LTCAT? Porque
você pode ter informações lá, tem seja a aposentadoria especial, não tem insalubridade, tem periculosidade. No meu ver, isso fica muito confuso para o cliente. Quando é que eu Sim. pago a GIRAT, o SAT ou o FACET, como muitos falam, e não pago a insalubridade? Então, o que de fato eu tenho que ter nesse documento? Qual é a conclusão dele? E já pegando o gancho aqui do Vitor, dentro desse documento é obrigatório eu inserir a GFIP? Então, olha só. Primeiro vamos separar as coisas, né? Separar os documentos, né? Insalubridade é laudo de insalubridade. Periculosidade é laudo de periculosidade. Está lá, a insalubridade está no 189 da CLT e a periculosidade está no 193 da CLT. Lá está explicando. CLT e depois também tem as normas. NR15, insalubridade. NR16, periculosidade. Vamos separar aí esses laudos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que a insalubridade e periculosidade dê especial, mas isso aí é assunto de direito previdenciário. Isso aí é para a justiça. Talvez até a justiça, na verdade, concede, né? A Previdência, em alguns casos, não reconhece. E outra coisa, para se basear em aposentadoria especial, anexo 4 do decreto 3048, né, que é o regulamento da Previdência Social. O que estiver ali naquele anexo, né, tivemos outros anexos anteriores, né, ainda vale, né, até o determinada data, né, os decretos mais antigos, né, o 53831 de 64 e o 8308 de 79, né, ali tem enquadramento por categoria ou atividade profissional. Então, ali tem naquela época, a exposição era presumida, ou seja, até 28 de abril de 95, se tiver lá na carteira de trabalho, nem precisa de laudo, não precisa de nada, só a exceção do ruído, né? Se o ruído ele é exigido aí desde o início, tem que ter um laudo, nem que seja o LTCAT. Outra coisa, o LTCAT passou a entrar ele entrou no ordenamento jurídico do Brasil a partir de 14 de outubro de 96. A obrigatoriedade dele é essa. A gente vê muitos juízes aí pedindo LTCAT da década de 80, de 90, né? Não tem essa obrigatoriedade. Tem que ter um laudo técnico, né? A própria legislação fala que é laudo técnico, não é o LTCAT, né? Porque tem carteira, né? Carteira de trabalho, tem outros documentos aí que podem subsidiar também a questão da especial. Agora, voltando aqui, né? O LTCAT ele conclui sobre concessão de aposentadoria especial, né? Se está exposto ou não ao agente nocivo, e pagamento ou não, recolhimento ou não da GFIP. Né? Se tiver lá acima dos limites, né? A gente vai fazer o recolhimento. Aí você falou de guia, isso aí eu acho que tem que ter um trabalho com o RH da empresa. Né? Quem faz essa emissão, quem orienta o recolhimento é o profissional de segurança. Mas quem faz essa questão da guia é o tributário jurídico, né, da empresa ou o recursos humanos, né, o RH. É basicamente isso aí. Então, vamos separar as coisas aí. Colocar conclusão de salubridade, periculosidade em LTCAT é um erro gravíssimo. A gente já viu várias vezes aí. E ao contrário também, se colocar um laudo de salubridade e concluir isso por aposentadoria especial, também é outra coisa. A gente tem que entender que são metodologias, tem que entender que são metodologias diferentes, né? A gente tem a complicação do nível equivalente, quando a gente fala de NR15, nível de exposição normalizada, NHO, que é o decreto. Então, muito cuidado com essa mistura de metodologias, pessoal, senão você vai colocar a empresa que você está elaborando documento em maus lençóis. Falando em elaborar, todas as empresas elas são obrigadas a elaborar o LTCAT, porque como a gente tem essa mistura, né, de legislações, às vezes, essa confusão, eu já peguei um caso de que um profissional de segurança do trabalho utilizou aquela informação lá da NR01, referente a DIR. Se eu não tenho agentes físicos, químicos e biológicos, eu não preciso elaborar o LTCAT. Será que é isso mesmo? Quais as empresas precisam elaborar esse documento? Então, tem um item lá na própria, acho que é na própria IN 128, né? É o seguinte, se tiver exposição a agente nocivo, a empresa tem que elaborar, não tem jeito. Quem determina aí a exposição a agente nocivo é o LTCAT. Tem que elaborar, não tem jeito. Isso está na lei, está na própria lei. Artigo 58 está lá, está dizendo claramente lá que as empresas são obrigadas a elaborar o LTCAT, né, e emitir o PPP. Agora, se a empresa não tiver risco, se a empresa for menor, aí, assim, tem que ter um bom senso também, né? Às vezes emite um laudo com ausência de risco. Aí também pode ser a ausência de
não há exposição a agentes nocivos. Se quiser, também fica à vontade. Agora, obrigatoriedade mesmo é para aquela empresa que tenha. Reconheceu lá, fez a avaliação qualitativa, né? Reconheceu algum agente lá que pode estar, né, ali no presente no ambiente de trabalho, vai ter que fazer, não tem jeito. Vai ter que elaborar o laudo, mesmo que conclua depois que não tem exposição. Isso aí está determinado na lei. É requisito legal, não tem como fugir disso. A IN 128 ela também traz que a empresa ela pode utilizar outros documentos, né, para comprovar essa demonstração ambiental. Como... Isso aí é uma polêmica. As empresas acabam se explorando nesse tipo de questão, porque o que acontece? Né? O INSS, ele que é o órgão que faz a análise dos benefícios, né? Para conceder ou não benefício. E aí, para assim, facilitar, na verdade, né, o segurado, né, que a gente chama o segurado, o empregado, o que ela fez? Vou abrir aqui o leque, né, porque, às vezes, a empresa tem dificuldade, ou o empregado tem dificuldade de obter esse documento. Aí ela abriu para o PPRA os programas em geral, né, PPRA, PCMSO, PCMAT e demonstrações ambientais. Mas só que, pessoal, veja bem, isso não está na lei. Está nessa normativa, né? A gente tem lá a nossa pirâmide de Hans Kelsen, que o pessoal conhece, eu vou falar, que ele determina a hierarquia das leis. Então, começa com a Constituição, desce para a legislação ordinária e complementar, que estão no mesmo patamar, e depois vai descendo. Portaria, normativa, decreto, né? Tem decreto que tem força de lei, né? E um decreto, por exemplo, o decreto 3048, ele tem força de lei. Ele regulamenta uma lei, né? É o regulamento da Previdência Social. Tem decreto administrativo, que é um decreto administrativo, está abaixo da lei. Né? Então, o que acontece? Essa normativa é interno, é uma legislação interna do INSS. Ela fez isso aí para quê? Para facilitar para o segurado comprovar ali a exposição do agente nocivo. Mas, falando legalmente, a empresa tem que elaborar, está na lei, 8.213, a LTCAT está na lei. Né? Mas o PPR é um programa. O LTCAT é um laudo, olha que diferença. O programa não tem conclusão, tem. Se tiver, né, a própria legislação fala, podem ser substituídos, podem ser utilizados substituindo o LTCAT, os documentos tais e tais, desde que seja assinado por um engenheiro ou médico de trabalho e tenha os mesmos elementos que está aqui previsto na IN, que são vários elementos mínimos básicos. Se tiver isso aqui, tiver um engenheiro ou um médico de trabalho, ok. Mas, falando em termos legais, não. Em termos legais, a LTCAT tem que ser feito. Tem que ser feito o PPRA? Desculpa, né, PGR agora, mas o PPRA ainda pode ser fiscalizado pela Receita Federal. Se a gente retroagir, ela retroage nos últimos 5 anos. Acho que ainda pega o PPRA. Ela pode ainda olhar o PPRA das empresas. O pessoal não sei se está, o PPRA morreu. A Receita Federal está viva ainda. Até, né, se você começou, o PGE começou em 2022, né? Ou seja, até 2027, até 2026, 2027, a empresa pode olhar, porque ela pode voltar nos últimos 60 meses. Depois dessa data, não, aí realmente vai ser só o PGE. Então, o que acontece? PPRA, PCMSO, PCMAT são programas. Né? O LTCAT é um laudo. O laudo que tem o quê? Conclusão. É conclusivo. Então, eu oriento o seguinte, não faça os programas, né, PGR, PCMSO e o LTCAT. Outra coisa, esses documentos têm que estar coerentes. Né? A gente vai falar mais para frente aí. Se não tiver coerência, o auditor fiscal ele pode arbitrar, ou seja, ele pode falar, isso aqui está, né, o PPRA tem um GHE aqui e tem riscos tais. Aí vai no PCMSO, não tem exame para aqueles riscos que foram levantados no PPRA. E aí vai o LTCAT, o que é o LTCAT? Ele vai conferir os documentos anteriores. Muito cuidado. Não é com avaliação ambiental que você faz o LTCAT. Você tem que ter o PPRA e o PCMSO. Sim. Você tem que fazer, na verdade, o LTCAT ele faz uma auditoria, uma perícia. Ele vai olhar, o profissional ele vai pegar aqueles documentos e vai verificar a coerência. PGR, PCMSO. E ele vai elaborar o LTCAT. Ok. Esses documentos têm que estar conforme, coerentes, todos eles. E está prevendo no PPRA, o PCMSO, os exames estão legais, a geometria, por exemplo, o ruído, a geometria.
Aí vai no LTCAT, está lá, está acima do limite lá. Ok, então está acima do limite, concede especial para o empregado. Conclui nisso. Está acima lá, vamos recolher também a GFIP devida. Então, tem que ter coerência. O laudo tem que ter coerência com os programas. Então, essa questão de usar programa, você tem que estar muito bem embasado. Se a empresa faz um programa aqui maravilhoso e tem conclusão, tem tudo. Ok, então pode usar. Tem que ter os mesmos elementos. Tem que ter. Se não tiver os mesmos elementos da FTCAT, vai ter problema. Inclusive, essas fiscalizações, né, elas têm exigido, a gente tem aí aqueles termos de intimação de procedimento fiscal, não sei se você já ouviu falar da Receita Federal, TIPF, antes era TIF, agora eles colocaram um P, né? Termos de intimação de procedimento fiscal. E a Receita Federal, ela sempre vai pedir, ela pede lá LPCAT, PPRA, PGR, PCMC, ela pede aquele rol todinho que está na IN 2110. Então, ela vai pedir tudo, ASO, CAT, o pessoal deve estar aí, não sei se o pessoal já ouviu falar, conhece, mas a Receita Federal, ela olha todos esses documentos, todos esses, PPP, FTCAT, ASO, CAT, PGR, PCMAT, né, onde tem aí, ainda está exigindo, né? Então, ela vai pedir, mas eu usei aqui as demonstrações ambientais e o PPRA, mas você vai pedir, eu quero o PPRA e o FTCAT, eu quero os dois. Ela vai pedir os dois, porque a legislação está pedindo, a lei está pedindo, a lei 8.213, ela está pedindo. E se for para a justiça, a empresa vai recorrer, posso recorrer. Eu estou antecipando aqui um pouco, antecipando um pouco o assunto, porque a empresa ela pode recorrer. Né? Teve lá uma discrição da Receita, que é de cunho administrativo. Então, o que a empresa pode fazer? Ela pode recorrer. Vou recorrer na justiça. Tudo bem, a justiça vai olhar para quê? Para a lei ou para a instituição normativa? Vai olhar para a lei. O juiz ele não vai. O juiz ele só olha para a Constituição e para a lei. E para o decreto que se tiver força de lei, a NR também, né? Agora, abaixo disso aí, ele não vai olhar. Tanto é que sempre pede. Eu já trabalho com isso diariamente, o juiz está lá, pedindo, né? Às vezes o empregado entra na justiça, porque o PPP dele está preenchido incorretamente, né? Aí, ou também, às vezes, está preenchido da maneira correta, mas ele vai solicitar o LTCAT para quê? Para confirmar se aquela informação que está no PPP está correta. Por quê? O PPP tem que ser elaborado com base no LTCAT. Obviamente, tem exceções, mas o correto é isso. Primeiro o laudo, depois o PPP. Então, o juiz vai pedir isso, para ver se tem coerência. Está informando aqui um resultado. Será que o LTCAT está condizente? Então, é isso. Vou aproveitar esse ensejo aqui, Jota. Lá na legislação previdenciária, né, está dizendo que é o segurado, o empregado que tem que comprovar essas exposições aos agentes nocivos, né, através do formulário que é o PPP, que na teoria deveria ser preenchido com as informações do LTCAT, que é um documento conclusivo. Mas se for utilizada aquela opção ali da IN 128, né, que fala do PGR, PCMSO, e essas informações que foram transmitidas, foram utilizadas para preencher esse PPP, não forem condizentes com a metodologia e a legislação, de quem é a responsabilidade desse preenchimento? É da empresa? Isso pode recair sobre o profissional que elaborou o LTCAT? De quem são essas responsabilidades aí desse erro, por assim dizer? Pode. Na verdade, quem responde são os dois. Na verdade, o profissional que elaborou o laudo responde. O laudo foi mal elaborado, ele colocou lá o CRE dele, o CRM dele. Vai responder. E a empresa também responde, porque na verdade, o PPP é a responsabilidade da empresa, né? Ela coloca um preposto lá, pode recair até no próprio preposto, ele responde em nome da empresa. E aí pode dar problema. Problemas de um cunho criminal, inclusive, né? Tem, até na própria IN está dizendo que é falsificação de documentos, falsidade ideológica, alguma coisa desse tipo. Então, são dois crimes aqui que podem, coloca a informação lá que não condiz, e o profissional da segurança também, né? O médico e o engenheiro, eles podem responder também de forma aí, eu diria, até criminal também, porque a responsabilidade do profissional de segurança é criminal, da empresa é civil, né? Civil em termos de a parte
aí, pecuniária, né? Pecuniária, tem que pagar, indenização civil. Agora, por isso que esse documento está cada vez mais importante, né? Agora, com o E-Social aí, o documento que embasa o E-Social é o ETCAD. Você tem que preparar o ETCAD, enviar as informações para o E-Social, e lá haverá o cruzamento de dados aí será feito para acho que já está sendo, né? Tem informação de RH lá desde 2018, né? Questões jurídicas também, e agora de SST desde final de 2021, né? Outubro de 2021. Então é isso. Responde, né? Responde. E o preposto, se a empresa, eu indiquei um preposto, ele quer assinar. Quem assina lá embaixo é um preposto. Ele vai assinar, ele vai colocar o nome dele, CPF, antes era NIT, agora é CPF, ele pode responder sim. Né? E como que acontece essa comunicação dessa irregularidade? Como é que vai ter a comunicação entre a Receita Federal, né, que fiscaliza esse documento, e a empresa? É através do E-Social, o ECAC? Caso tenha essa penalidade, a empresa pode recorrer? Como que funciona esse recorrer dessas multas? Olha, isso aí é mais a parte jurídica, assim, a parte jurídica da empresa que vai receber isso, né? Certamente ou o RH ou o jurídico da empresa. Mas sim, o E-Social, agora é o E-Social, né? Antes eu não, talvez fosse mesmo por esses termos de estimação fiscal, né? Tem como a empresa recorrer? Tem, vai recorrer. Mas, como eu falei, isso é de cunho administrativo, não tem nada judicial. Aí, né? Vem lá, né, o CARF, não sei se o pessoal já ouviu falar, né, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais da Receita Federal. Eles que fiscalizam, tem os conselheiros lá e tudo mais, e eles emitem lá os acordos, né? Isso aí, inclusive, é público, né? Tem um site aqui que a gente pode fazer as pesquisas, vocês podem ver lá, são acordos bem interessantes de estudar, né? E mais tem na parte de especial é ruído, né? Exposição a ruído, que fala de EPI, e benzeno, né? Que o benzeno aí o entendimento, na verdade, a legislação fala que é qualitativo, e é qualitativo mesmo. Então, tem uma série de decisões lá, né? Mas aí o que a empresa faz? Através do corpo jurídico dela, a gente vai recorrer, tem como recorrer judicialmente. Normalmente a justiça acata que o CARF decidiu, né? Porque isso já está consolidado, está na lei. Agora a empresa, o que tem que fazer? Trabalhar direito, né? Começar lá do início, fazer o que tem que ser feito, né? Análise quantitativa, análise qualitativa, PGR, PCMCO, tem que ter uma equipe, né? Uma equipe aí multidisciplinar. Não é só engenheiro de segurança e médico de trabalho. É uma equipe de saúde, uma equipe de higiene ocupacional, de segurança do trabalho. Porque esse assunto, e RH tem que estar junto, e o pessoal do tributário. Pelo menos é isso aí que eu entendo, que toda empresa deveria ter uma estrutura para atender porque eles têm que andar junto, né? Tem que conversar junto. Esse é um ponto eu respondi aí, esclareci, mas até o Vitor aqui, não sei se eu respondi para o Vitor, ele fez a pergunta, não sei se ele está aí ainda, em relação ao histórico aí, né? Se tiver dificuldade, fica mais difícil, mas tem que tentar garimpar, né, o máximo possível aí para obter as informações. Perfeito. Aí eu queria que você ressaltasse, Heriberto, a questão da fiscalização retroativa da Receita Federal. Como que funciona? Porque aconteceu um cenário aqui de a segurança do trabalho, às vezes, ela não comunica com o RH, com o DP e a contabilidade. Ela transmite aquela informação lá nociva por 2240, mas a gente sabe que não é lá que é feito o financiamento da aposentadoria especial. Né? Em outro evento, no 1200. Então, como isso pode impactar na folha de pagamento da empresa? Como é que é feita essa fiscalização retroativa de 5, 10 anos? Então, explana mais um pouco isso para a gente. Então, isso aí é mais o setor você falou, contabilidade, RH jurídico, né? Mas, na verdade, a Receita Federal, ela pode cobrar os últimos 5 anos, retroagir os 5 anos. Aí não é regra, né? Não é regra, mas ela tem essa prerrogativa, está na própria legislação. Aí também tem a questão da multa, né? Acho que agora teve uma mudança na legislação. Antigamente começava com, olha só, para você ter ideia, 75% e até 225%. Acho que agora não tem mais esse intervalo.
Agora, acho que o máximo é 150%, se eu não estou enganado. Mas eu sei que, no mínimo, 75%. E é por arbitramento, né? Então, o fiscal, isso aí varia de fiscal para fiscal. Se ele falar, não, eu vou cobrar o último ano aqui. Aí agora, se ele vê inconsistências para trás, ele pode realmente cobrar da empresa os últimos 5 anos. Isso aí está na própria legislação, é prerrogativa da Receita Federal. E pode lançar também a multa, 75%, né? Você imagina só, eu até fiz um exemplo aqui, rapaz, só para dar um exemplo pessoal aqui, eu acho que é interessante que quando você chega a números aqui, né, só para vocês terem ideia o peso desse laudo, né, que as pessoas ainda não estão dando a importância devida para ele. Então, vamos dar, eu até fiz uma publicação um tempo atrás, mas é bom aqui a gente falar, olha só, eu dei um exemplo seguinte, uma empresa que tem 500 trabalhadores, né? Coloquei uma empresa até pequena, né? Média. 500 trabalhadores com salário médio de R$ 5.000, para os quais deveria recolher o adicional de 100% do financiamento, é a GFIP, né? O financiamento da aposentadoria especial, o FAI. Esse percentual era sobre a remuneração do empregado. Então, ok. Então, vamos lá. Então, acumulou um passivo mensal de 150 mil, né? Então, tá lá. Aí coloca aqui, ó, caso a Receita Federal cobre os últimos 5 anos, este valor deve ser multiplicado por 65. Por quê? Você tem que considerar o 13º, né? 60, os últimos 60 mais os 5. Então, multiplica por 65, né? Já que os 12 que eu tinha feito lá atrás no início. Então, uma queda de energia aqui de internet, mas a gente já vai seguir. Já vou retomando aqui com o meu amigo Erivelton. Vamos aguardar ele chegar aqui. E mandei a solicitação aí, meu amigo. Tem uma pequena queda na internet aqui. Tudo bem. Então, na hora que estava falando dos valores aqui, né? Então, olha só. Então, a gente chegou naquele exemplo lá, né? Um passivo mensal de 150 mil, ele se transformou, né, com essas aplicações de multas aqui, em 17 milhões, só para você ter ideia. Eu dei um exemplo pequeno. 500 trabalhadores, salário médio de R$ 5.000, ou seja, todos eles expostos aí ao agente nocivo. Então, chegou nesse final aí, quer dizer, saiu de 100, olha só a importância disso aqui para a empresa. 150 mil por mês se transformou em 17 milhões. Qual empresa que quer arcar com isso aqui? Então, é o LTK, é o laudo. Se o laudo estiver bem feito, bem embasado, evita esse tipo de problema aqui financeiro. Problemão, né? Uma empresa pequena é um problema sério. A gente tem que ressaltar, né, que lá na NR28, salvo engano, a multa máxima prevista é de 68 mil ou 70 mil, algo do tipo. E quando a gente fala dessas multas... São pequenas, mas eu praticamente nem sei como é que... Mas sei que os valores são pequenos, né? Agora, quando a gente fala de multas previdenciárias, né, a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Esse cálculo ele é feito por funcionário. Elivelton acabou de dar um exemplo para vocês aqui, por funcionário. Então, é uma ótima forma de você explanar ali para a empresa as complicações, as penalidades, multas que ela pode ter na elaboração errada do LTCAT ou utilizar outros documentos para fazer essas demonstrações ambientais no PPP. Então, essa já é a dica que a gente deixa aqui para vocês. Façam de tudo para elaborar um LTCAT e, de preferência, como o Erivelton falou aqui, com conclusões diferentes. O seu laudo de insalubridade, seu laudo de periculosidade e o seu laudo de aposentadoria especial, que é o LTCAT. Tá? Erivelton, aproveitando, meu amigo, aquela colcha de retalhos que a gente falou no início da live, né? Alguns parceiros aqui têm passado alguns questionamentos. Mário, qual é a lei
Qual é a informação que eu tenho que utilizar para concluir o meu laudo? Por exemplo, quando a gente fala de trabalhista, existe lá a súmula 448. Algumas divergências se o perito ou o profissional que está elaborando aquele documento pode utilizar a súmula 448. Agora, quando a gente fala de legislação previdenciária, a gente tem a lei 8212, 8213, decreto, INs, instruções normativas, decisões do Supremo Tribunal Federal e o Manual da Aposentadoria Especial. Então, de fato, o que esse profissional ele tem que utilizar como embasamento técnico para preencher esse LTCAT? Que às vezes fica essa confusão. Eu coloco uma súmula no meu documento, eu cito uma instrução normativa, aí a gente volta na pirâmide de Hess-Kelsen, né? Então, o que esse profissional pode utilizar no documento dele? Primeira coisa, né? A IN 128, ela traz os elementos, né? Ali do LTCAT. Artigo 276. Se eu quiser anotar aí, 276. Então, ali tem os elementos, mas só que, na verdade, quem fiscaliza o LTCAT é a Receita Federal. A IN 128 é da Receita, da Previdência Social. Então, você tem que usar esses elementos aqui. Mas você tem que olhar para a Receita Federal. Tem que olhar para ela. Então, você vai ter que observar esses elementos aqui, né? Olhar o PPRA, como eu falei, os programas PPRA, PCMSO, você tem que olhar aqueles documentos estão coerentes. Tá lá a exposição a gente, determinada a gente, o exame está aqui, está legal? Agora vamos lá para o LTCAT para a gente fazer a nossa conferência. E aí a conclusão, artigo 280 da IN 128, a conclusão tem que estar, aqui está dizendo o seguinte, ó, o LTCAT e as demonstrações ambientais deverão, é mandatório, deverão. Mas aí ele não é lei. Mas aí, nesse caso aqui, o LTCAT está dentro da IN. O LTCAT é lei. O LTCAT está na lei 8.213. Isso aqui é um documento interno do INSS. Então, o que está dizendo? Deverá embasar o preenchimento da GFIP, olha só, deverá embasar o preenchimento da GFIP, está aqui, e social, ou de outro sistema que vem substituí-la, e dos formulários de comprovação de períodos laborais de atividade especial, que é o PPP agora, né? Antigamente tinha os outros formulários, né? SB40, VIBEM 8030 e outros mais aí. Então, está claríssimo aqui, artigo 280 da IN fala exatamente isso. O LTCAT deverá embasar o preenchimento da GFIP, o profissional de segurança tem que colocar isso. O E-Social, né? Como eu falei mais cedo, né, tem que enviar as informações para o E-Social e o PPP, né? Então tem que basar para questões tributárias e questões previdenciárias. Aí depois tem outra aqui, é o parágrafo único desse artigo. O INSS poderá solicitar o LTCAT ou as demais demonstrações ambientais, ainda que não exigidos inicialmente. Não tem, a empresa, outra coisa importante aqui, as empresas não são obrigadas a fornecer LTCAT para ninguém, nenhum empregado. Ela tem que fornecer o PPP. O PPP é lei, tem que fornecer. Mas o INSS poderá solicitar a justiça também. A justiça também, como vem acontecendo, a justiça vai pedir. Então, está lá, toda vez que concluir pela necessidade da análise deles para subsidiar a decisão do enquadramento da atividade especial. Isso aí eu já falei mais cedo, né? Então, estando a empresa obrigada a prestar informações na forma do inciso 225. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, vamos supor que um advogado, a gente está falando de jurídico também, né? Como que o advogado faz para obter o LTCAT da empresa? Como é que ele faz? Primeiro, ele faz uma solicitação formal para a empresa. Eu solicito o LTCAT, tem uma cartinha, né? Para fins de comprovação aqui das informações que estão no PPP. Se a empresa negar, tem que ter a negativa da empresa. A empresa negar, não responder, aí você aciona a justiça. Pode entrar na justiça. Pode entrar na justiça e você tem a comprovação. Não recebi o laudo e eu preciso do laudo. Né? Meu cliente aqui está com PPP, eu não sei se essa informação aqui está adequada, ou às vezes está constando o valor ali abaixo do limite, mas o empregado falou que trabalhou em ambiente de exposição, e aí a empresa é obrigada. Aí, nesse caso, ela vai ser compelida judicialmente. A justiça pode ir lá e falar, o LTCAT está na lei, está aqui. Ó. Aí ele vai olhar, vai embasar, de acordo com o artigo 58 da lei 8.213,
né, a empresa tal tem que fornecer o LTCAT para fins de comprovação da conformidade com as informações que estão no PPP. Tem alguns profissionais que falam muito sobre o manual da aposentadoria especial, né? Alguns dizem, não, o profissional que está elaborando o documento, ele não pode utilizar o manual, porque é um documento dos auditores, dos fiscais lá da Previdência Social. É certo isso? Esse profissional que está elaborando o documento pode utilizar o manual? Não pode? O manual é uma base, pode sim, claro que pode, com certeza. Lá tem as informações, aquilo ali é a orientação de tanto da especial como do acidente de trabalho, né? Também tem um manual e você pode usar, né? Você pode usar aquelas informações ali, né? Ali tem uma informação importante, a questão do, por exemplo, quando fala de agente cancerígeno, né? Ali tem um roteiro ali que ajuda bastante. Por exemplo, benzeno que o pessoal é muito fiscalizado. Benzeno é qualitativo mesmo, não é quantitativo, né? É quantitativo só para fins de programa. Pode ver, na NR1 está lá, reporta a CGH. E agora o limite caiu muito, né? Então, está praticamente qualitativo, né? Antes era 0,5 ppm, agora é 0,02 ppm. Né? Então, você vai fazer o seu programa lá, o PPOB, baseado, ou PGR, que seja, baseado em valores quantitativos. Ok. Agora, para fim de especial e insalubridade, esse agente é qualitativo. Então, e lá no manual de apoio especial tem um roteiro muito bom lá falando sobre isso, sobre a questão do como não só de agente cancerígeno, de todos os outros, né? Ali é uma excelente ferramenta de trabalho. Pode ser utilizado sem problema nenhum. Agora, tem que observar aqui os elementos da IN 128 e olhar para a Receita Federal. Só falando aqui, só para ver essa questão de coerência, onde que está isso aqui, está na IN 2110, que é da Receita Federal, lá que ela trata de questões aí de contribuições previdenciárias, né? Então, lá fala o seguinte, ó, a contribuição adicional, artigo 235, a contribuição adicional que se refere a 231, né, que aí tem lá os 231 são os vários documentos da gestão de segurança ocupacional. Será lançada por arbitramento. O que é isso? Arbitramento a critério do fiscal. Ele, eu vou lançar aqui, eu lanço da minha forma, que não está cumprindo. Às vezes o fiscal, é a primeira fiscalização, encontrou só aquela vez, então a gente vou fazer um lançamento aqui de acordo com o que eu entendo. E aí, se ele identificar isso aqui, ó, ele constatar falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigível, ou seja, se não tivesse documentos, ele pode arbitrar. Incompatibilidade entre os documentos, aí que eu falei mais cedo, né? PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT e PPP. Se tiver incompatível, tiver uma coisa no PGR e outra coisa no PPP, tem alguma coisa errada aí. Ele pode arbitrar também. Depois fala do inciso e os emitidos com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de serviços, pela tomadora de serviços, pela INSS ou pela Receita Federal. Tem até contratado, pessoal, empresas contratadas, né? Se tem lá, empresa contratante, ela forneceu as informações para contratar, se esses documentos estiverem divergentes, também pode dar problema aí também em relação à fiscalização. Obviamente, isso aí, tudo cabe o ônus da prova, né? A empresa pode contestar essa fiscalização. Mas por isso que eu falo, a gestão da informação é fundamental nisso aqui. Não é só o LTCAT, né? São todos os documentos, todos têm que estar coerentes. E aí, só para lembrar, só para complementar, multa, né? A gente falou de multa aqui agora, só para vocês terem ideia, o LTCAT, o valor da multa atualizado, né? Foi atualizado em janeiro desse ano. Se não atualizar o LTCAT, o valor é R$ 32.150. R$ 32.150 por laudo. Né, por laudo. Então, isso aqui é algo também extremamente importante. Aqui a gente está falando, alertando de multa, né? Está falando de multa, não. Estou falando de gestão. A multa é a consequência. Se fizer uma má gestão, né,
Eu até coloquei esse tema para apresentar no Congresso, mas eu não sei, às vezes o pessoal ainda está demorando a assimilar que esse assunto tem relação, mas tudo bem. E o Verdade. PPP? Qual o PPP? Só para vocês terem ideia, né? O LTCAT, ele fornece informações para elaborar o PPP. Só para vocês terem ideia, o PPP ele pode chegar, aqui na legislação, a um valor de R$ 330 mil, mais ou menos isso aí. Pode chegar até, pode chegar, né, até 330 mil, mas só que se houver uma outra fiscalização e o fiscal encontrar aquela mesma inconsistência ali, esse valor pode triplicar. Então, multiplica aí 300 mil por 3, dá 900 mil, né? E ainda tem a questão do desacato, desobediência, tem um outro item lá em outra normativa, não estou me lembrando de cabeça aqui agora, esse valor pode fazendo ali as multiplicações devidas, pode chegar a 1 milhão, quase 1,5 milhão por um PPP só, um único PPP, né? E o LTCAT também está envolvido nisso, que ele baseia aí em base do PPP, né? Muita informação, né, minha gente? Muita informação. E a gente pensando que o LTCAT era um documento simples, né, que não ia impactar tanto na empresa. É. Meu amigo, estamos chegando ao fim, né, aqui da nossa live, com certeza de muitos outros encontros que a gente vai fazer. Sim. Eu só queria deixar uma última dúvida aqui, no último questionamento. Quando a gente volta ali na pirâmide de Reis-Kelsen, né, onde é que entra aquela temida ARE 664335? Quando que o profissional pode utilizar? O que ela está falando sobre o ruído, né? Os EPIs? Há uma complicação, né? Há enquadramento de aposentadoria especial pela falta de gestão? Não há? O que essa área fala? Como que ela está ali dentro da pirâmide? Quando a gente pode utilizar? Então, pergunta é boa, mas assim, isso é uma decisão, na verdade, isso aí, a área, né, na verdade, está ao contrário, né? Recurso extraordinário em agravo, né? Aí a gente acabou colocando o A na frente, mas o que é isso, né? Isso aí foi isso acaba sendo algo judicial, né? Judicializando. Virou até constitucional, porque foi para o STF. O STF recebeu esse recurso. Porque é o seguinte, temos dois tribunais, né? O STF é o Supremo Tribunal Federal, ele que julga as questões afetas à Constituição Federal. E o STJ é o Superior Tribunal de Justiça, ele julga questões afetas à legislação, ou seja, tudo que estiver abaixo da Constituição, quem julga é o STJ. E tudo que estiver relacionado à Constituição é o STF. Então, o que aconteceu? Isso aí foi por conta de uma súmula que fala sobre a insalubridade, né? A EPI para a insalubridade, a súmula, se eu não me engano, é 9 da TNU, alguma coisa assim desse tipo. E lá fala o seguinte, né, que a utilização do EPI, ela afasta o direito à insalubridade. E aí o INSS entrou com esse recurso, né, para ver questões constitucionais, e aí o STF aceitou esse recurso extraordinário com agravo, né, e transformou no tema 555. Né? Esse é o tema 555. E aí discutiram lá, né, falaram sobre exposição a agente nocivo, a concessão de aposentadoria especial, teve também questões ligadas à eficácia de EPI, mas a gente vai explicar rapidamente aqui o que foi decidido. O que restou, né? Na verdade, qual foi a conclusão? Quais as teses que foram julgadas aqui, né? Foram duas teses. Né? Olha só, a descrição do área é o seguinte: é um recurso extraordinário com agravo, né? Em que se discute ali questões previdenciárias, né? Bem como o parágrafo 1º e o caput do artigo 201, que a gente já falou que é a aposentadoria especial, né? A possibilidade ou não do fornecimento de EPI. Informado no PPP, descaracterizar o tempo de serviço especial para a aposentadoria. Ok, essa aí foi a descrição desse área. E aí tiveram duas teses, foram julgadas pelo STF. A primeira tese fala o seguinte: o direito à aposentadoria especial pressupõe efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde. Qualquer agente, físico e biológico.
de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional para o poder especial. Ok. Então, a empresa, se ela conseguir comprovar pelo EPI, o empregado não tem direito. Ela fez a gestão lá adequada, ela consegue, o empregado não vai obter o benefício da poder especial. Essa é a primeira tese. Aí a segunda, que é a polêmica da situação toda, né? Inclusive, teve lá um assunto lá no Congresso, que eu discordei do colega lá, dos colegas, né? Todos eles, presidentes das associações, todas, estavam nesse mesmo entendimento. Mas, enfim, vamos tentar, no Congresso, próximo Congresso que vai ter, final de novembro, em Goiânia, eu vou propor, né, o meu tema aqui para mudar esse entendimento. A interpretação correta não é essa, o pessoal está achando, ligando a eficácia de EPI com um tema. Aí a tese 2, que é a polêmica, né? Aqui fala o seguinte, ó, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído, aí é só ruído, acima do limite legal de tolerância, mediu lá, acima de 85. Aí, aqui começa a declaração do empregador. Então, o empregador vai declarar no âmbito do PPP, então ele vai declarar lá no PPP, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. Então, vamos supor, preenchi o PPP lá, coloquei 80, a empresa colocou lá 86, o valor medido, 86. E ela colocou no campo lá, EPI eficaz sim, respondeu sim, colocou o CA do EPI. O INSS vai olhar aqui, o INSS vai olhar para o valor objetivo, está acima de 85. A legislação trabalhista, eu vou seguir ela, é 85, o limite de tolerância é 85. Ultrapassou 85, eu vou conceder a poder especial para aquele empregado. A decisão foi só essa, concessão de poder especial, mais nada. Mas decidiu sobre a eficácia da EPI? Não decidiu. Aqui dentro da própria área, né? Se você pegar lá, o ministro falou que não temos condições de decidir sobre a eficácia da EPI, porque esse é um assunto técnico, envolve estudos, profissionais, especialistas e tal. Então, o que aconteceu? Eles pegaram isso e colocaram isso no bolo. Falaram, não é eficácia de EPI? Não tem nada a ver. Porque a empresa trabalha com EPC e com EPI, faz a gestão. E outra coisa, custeio da poder especial também, a Receita Federal pegou carona nisso aí. Pegou carona para, se concedeu a especial, tem que ter uma fonte de custeio. Ok. Mas só que esse custeio já existe. Aí só pegar lá a Lei 8.212. A Lei 8.212, artigo 22, inciso 2. Lá fala o seguinte, que a contribuição da empresa para fins de aposentadoria especial, acidente de trabalho e doenças ocupacionais, ela é custeada, já custeada pela empresa. Isso aí é outro assunto, né? A questão do SAG, do FAP. Isso já está sendo recolhido pela empresa mensalmente, a mais ou menos. Né? O FAP varia de 0,5 a 2. Aí vai depender do desempenho da empresa aí, em termos de afastamento, né, acidentes, para a Previdência Social. Então, o que acontece? Já existe esse financiamento para a aposentadoria especial pelo site, agora é Gilrat, né? Já existe isso aí. Porque senão, minha gente, eletricista, vigilante, trabalhadores expostos à umidade, a justiça está concedendo especial para essa turma. Eles são expostos a agente nocivo? Não, eles trabalham em ambientes periculosos, né? Por exemplo, vigilante, o eletricista, normalmente o eletricista que a gente vê mais aí até saiu recentemente uma decisão da justiça concedendo especial para o eletricista. O eletricista tem um trabalho perigoso. O INSS reconhece até 5 de março de 97. Até essa data, o INSS reconhecia, né? Agora não reconhece mais. Ou seja, quem trabalhou até lá, se tiver como ainda comprovar esse tempo, lá atrás, trabalha com o INSS para o INSS.
ele é reconhecido como especial. Ok. Depois dessa data, 6 de março de 97, até a reforma da Previdência, só pela Justiça. E como é que a Justiça concede algo que não é financiado? Porque o adicional ao SAT, né, que é o FAI, né, que é o financiamento e coisa especial. A Receita Federal falou, não, tem que recolher também. Recolhe o GILRAT e recolhe o FAI. Não recolhe nada. Só se a empresa fizer a gestão adequada, né, obviamente. Ele está falando de uma empresa que faça a gestão adequada. Então, não teve decisão de custeio e nem de eficácia de EPI. A única decisão que teve no AIRE foi concessão. Se o empregador ele preenche o PPP, coloca lá, deu lá 86, realmente, 86, deu lá, fez a avaliação ambiental, colocou no PPP 86, se ele quiser, o empregador vai colocar que o EPI dele é eficaz. Sim, é eficaz, eu uso o EPI, faço a higienização, treinamento, forneço, aquela coisa toda, faço exame e tudo mais, eu coloquei sim, e coloquei o CA. Eu não posso considerar atenuação ali, não tem como, porque a decisão foi sobre concessão. E aí, concessão é do segurado empregado com a Previdência Social, não tem nada a ver com a empresa. A empresa, se ela fizer a gestão adequada, e outra coisa, quem que determina a questão de recolhimento é o LTCAT, né, o nosso assunto aqui. Lá no PPP, vai 86, o exemplo que eu dei aqui. Mas lá no LTCAT, se eu fizer a gestão, né, obviamente tem que fazer um estudo da hierarquia das proteções, né? Medida de proteção coletiva, medidas administrativas, o EPI é por último. Tem que fazer isso tudo. Tem que comprovar isso aí para a Receita Federal. E se fizer a gestão de EPI adequada, né, a gente está falando de EPI agora, no laudo eu coloco a atenuação do EPI. E ponto final. Eu, como engenheiro de segurança, nós aqui, vamos colocar lá. O EPI, tal, atenua em 10 decibéis. Então, caiu de 86 para 76. Não é devida. Aí no laudo eu coloco. Não é devida a especial e não é devido o recolhimento. Mas só que o PPT ele vai com 86, não vai com 76. Entendeu? O negócio, assim, a defesa é essa. O laudo, ele me embasa no não pagamento, não recolhimento da GFIP. Não vou recolher GFIP, coisa nenhuma. O empregado vai receber a especial, que já é financiada pelo RAT. A GFIP, a especial já é financiada pelo RAT. Mas só com recolhimento. A empresa, perante a Receita Federal, não deve recolher adicional nenhum. Entendeu? Se a empresa fizer a gestão adequada. Estou falando para empresas que façam gestão, né? Que fazem a gestão correta. Esse é o ponto. Por isso que a gente tem que bater, né? Teve uma confusão de eficácia do EPI, o EPI é eficaz. Não, o Supremo decidiu que ela é ineficaz. Não, decidiu não. Se você ler a área aqui, acho que o ministro, até o Roberto Barroso, falou, não temos condições de decidir sobre eficácia e nem custeio. Eficácia de EPI nem custeio. O custeio já está previsto na lei, lá atrás, lá no FAP, no próprio FAP. Se eu tiver algum auditor da Receita, eu conheço um, e não vai concordar comigo, mas eu já vi uma live de o chefe da fiscalização da Receita falando que já pegou o LTCAT concluído falando que o LTCAT estava concluído colocando a atenuação de EPI. Ele falou que é um absurdo. É absurdo? Eu sou profissional. Minha empresa faz gestão, a sua também faz. A gente faz a gestão, então vou colocar. Né? Agora, tem que ter um estudo de EPC, isso aí ela vai cobrar. Mesmo se você coloque não ou sim lá no PPP, a Receita Federal vai cobrar isso. E aí? Não é eficaz o EPC, por que não é? Qual o estudo de viabilidade? Tem que ter um estudo. E é isso que está pegando. São as evidências. Isso aí que é importante. Você fez ou não fez? Né? As empresas confundem a gestão com só a entrega do EPI, né? Agora aqui no fornecedor paga R$2, R$3 no protetor aditivo, entrega, pronto, é feita a gestão. Não, isso aí é o que a gente vai acompanhar com o exame. Fez exame antes do empregado ir para a área operacional? Fez depois, durante? E está acompanhando? Né? Higienizou a EPI? Tem evidência que fez isso? É isso que a Receita Federal vai cobrar. Isso aí vai cobrar. Aí, se a empresa não fizer e falar, mas o ARI lá, não. O ARI não, você não está fazendo a gestão. A gestão está errada.
Tem nada a ver com área isso aqui, é gestão, né? Ah, mas você está falando de multa. Não, não, estou falando de multa. Estou falando que a consequência da má gestão é a multa. Não tem como. E as multas são pesadas. São pesadas. Agora, às vezes a empresa ela tem razão no que ela fala, ela consegue comprovar. Até teve aí a última decisão da Fiat, né? Teve um carro que até condenou a empresa. Questão mesmo de EPI, né? Aí o advogado argumentou, falou que a empresa, que a Receita Federal não comprovou que a empresa estava irregular. E aí foram de 7 conselheiros, parece que um só votou a favor da empresa. E ele mesmo falou, a gente não conseguiu comprovar, né, o fisco, né, os fiscais da Receita, né, que chegam nos fiscais e depois vai para o CARF para analisar. Né. E a empresa entra com recurso. Primeiro, esse TIF vai para a empresa recorre e vai ao CARF. Né, o CARF analisa o recurso. E aí, nesse recurso, os conselheiros decidiram por manter a condenação da empresa. Mas esse voto vencido, o conselheiro falou, não, a fiscalização não comprovou a má gestão da empresa. E mesmo assim condenou a empresa. E aí vai para a justiça, pode ser que ela vá perder também. Então, minha gente, a gente está falando de gestão, né? Quando eu coloquei o meu tema lá, às vezes o pessoal interpretou mal, que eu coloquei os impactos, o nome do tema era os impactos da Instituição Normativa 2110 na gestão das empresas. Foi mais ou menos isso. Mas isso é polêmico. O ARI não decidiu sobre a eficácia de EPI. O ARI não decidiu sobre o custeio de aposentadoria especial. Ele decidiu tão somente sobre concessão da aposentadoria especial. É exatamente isso aí que está... o tema, em resumo, é isso. Né? Que aula, hein, meus amigos? Que aula! Eu quero que vocês revisem essa aula aqui, essa explanação que o Erivelto deu, que aproveitando que hoje é feriado, né? Então assista de novo essa aula mais tarde, que foi muito conhecimento, e ele não para por aqui, né? A gente tem muitas outras informações, as nossas legislações elas estão passando por mudanças frequentes, e a gente tem que se atentar a isso, né? Então, Erivelto, muito obrigado por participar aqui com a gente, né? Eu sei que a gente vai fazer outras lives aí na frente, com certeza, falando um pouco mais de tributação, aqueles valores que entram ali no site hoje de URAT. E eu quero que você aproveite e faça a chamada aí para a sua mentoria, né? Falar um pouquinho mais ali sobre a área 664, o que você vai abordar e quais os impactos isso aí pode trazer para o profissional de segurança do trabalho, a segurança dele, né? Para elaborar esses documentos. Então, eu até criei um grupo no WhatsApp, se o pessoal quiser, depois me chama aí aqui no Instagram. Eu decidi fazer uma mentoria, né? Acho que 1 hora, talvez, aí, cerca de 1 hora. E a gente vai passar por todos os pontos do ARI. Vou passar por todos os pontos, né? Para mostrar para vocês que não teve, né? O que eu falei agora há pouco, o que aconteceu foi exatamente isso, né? É um documento, ele é grande, ele é extenso, né? O que está pedindo, quais os elementos envolvidos, e depois os entendimentos dos ministros todos, né, para a gente chegar nessa conclusão, que o ARI decidiu somente sobre concessão da especial. Se o empregador colocou sim no PPP, mas deu acima do limite, a empresa não vai arcar com nada mesmo. Quem vai, o INSS, ele só vai olhar, 86, vou conceder especial para o empregado. É só isso. Né? E quem está seguindo, você está desde 2015, né, essa decisão. Ela veio, já está aí, foi finalzinho de 2014 para 2015, né? Isso já está acontecendo. Então, para a gente mudar essa questão aí, que não teve decisão sobre eficácia de EPI. Mas tem que mudar. Aí eu vi um colega lá falando, advogado também, né? Acho que é da CNI, se não me engano. Você assistiu a palestra do colega, até esqueci o nome dele. Advogado da CNI, representando a Confederação Nacional de Indústria, né? Aí tinha os presidentes das associações todas, a BHO, a Bergo, a Este, inclusive eu já até conversei com o Milton Ribeiro aí, estou querendo apresentar mesmo esse trabalho, tomara que seja aceito, e todos eles indo no mesmo sentido, que o ARI decidiu sobre a eficácia de EPI, o ARI decidiu, batendo naquilo, sabe, o tempo inteiro, mas não foi isso, né? Eu tentei conversar com ele depois lá, mas muita correria, ele estava, às vezes, no celular, estava com outra pessoa, e não deu para a gente conversar. Mas a questão é essa, as empresas têm que fazer o quê? Mudar a gestão, não é mudar entendimento. O entendimento está lá, o entendimento é esse.
que adianta mudar? Vou brigar para mudar. Você tem evidência que você está fazendo gestão de... Tem até um advogado que trabalha na empresa aqui. A gente vai lutar para mudar o entendimento. Ela falou assim, mas vocês aqui me dão resposta, vocês têm evidência aqui para a gente, que a gente trabalha com provas. A gente trabalha com provas. Se vocês têm, se a área de SST tiver evidência aqui, a gente trabalha com provas. Se vocês tiverem evidência, ok, vamos mudar o entendimento lá do Supremo. Vamos correr atrás. Tem até um documento do SES também, parece que até enviaram na época, né, um tempo atrás aí, contrataram um parecer de um laboratório aí muito bom aí também no Brasil, para fazer um parecer. Se debruçou no assunto, ok, mas só que... E eu defendo que o EPI é eficaz. Eu defendo que o EPI é eficaz, mas só que você tem um caminho antes, né, para percorrer. EPC, medidas administrativas, revezamento, tem várias medidas aí que você pode fazer antes de chegar no EPI. Mas para fazer uma gestão de EPI, até a própria legislação diz, né, o campo 15.9 te diz que você tem que fazer, né, treinamento, higienização, guarda e conservação, é uma série de coisas. Será que as empresas estão fazendo isso 100%? Ela quer mudar o entendimento lá, mas será que ela está atuando na gestão? A gente não... É isso que fica aí a reflexão. Agora, por outro lado, a empresa faz tudo e ela tem que pagar recolher o adicional? Não. Eu faço tudo, comprovo tudo, faço a gestão toda adequada. Vai que a Receita Federal tem que vir cobrar esse adicional? Não, também não. Então tem os dois lados, né? Você tem que ter o bom senso. E concluindo, mais uma vez, né? A área não decidiu sobre eficácia de EPI, em hipótese alguma, só concessão. Então é isso. E ainda mais só para ruído, né? Foi só o ruído. Mas aí a questão, porque se for, por exemplo, os outros agentes ambientais, se conseguir comprovar, afasta a inspeção. Mas é um trabalho bem complicado. A gente está falando de EPI, já tem trabalho para caramba. Imagine os outros assuntos, né? A gestão o papel do RTCAT nisso aí, né? O papel do RTCAT é fundamental, né? É isso, meus amigos. Muito conhecimento para um sábado de feriado. Meu amigo Erivelto, quero te agradecer por essa oportunidade para a gente estar dividindo aqui a tela. Eu sei que o conhecimento ele não vai ficar preso aqui, a gente vai continuar desenvolvendo as metodologias, as análises, a legislação está em constante movimentação também. E quero te agradecer mais uma vez. Com certeza a gente vai ter outros encontros aí na frente. Quem sabe a gente se encontra mais uma vez aí no Congresso ou em alguns outros eventos, para a gente continuar compartilhando esse conhecimento com a turma. Desde já, turma, todo sábado eu estou fazendo live aqui com vocês. Quem quiser propor algum tema, a gente pode discutir. Como todos sabem, recentemente entrou os fatores psicossociais no PGR. Como é que a gente pode avaliar isso? Avaliação quantitativa ou qualitativa de benzeno, entre outros temas que eu estou trazendo para vocês aqui, que é do meu dia a dia como consultor, profissional de segurança do trabalho, e sigam também o Erivelton lá, que ele traz essa abordagem diferente lá quanto à aposentadoria especial. Está trazendo muita abordagem quanto a essa área, e desde já eu indico a todos a entrarem no grupo de mentoria dele, e frequentemente ele está desenvolvendo lives ali com outros profissionais de segurança do trabalho. Então, desde já, meu amigo Erivelton, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade aí de compartilhar esse conhecimento com a turma. Eu agradeço aí, Mara, a oportunidade. Eu estou à disposição aí. Assunto é que não falta. Tem muita, né? Como eu falei, né? Legislação, segurança, tem tudo a ver, né? A gente não pode ficar só na prevenção. Essa fase acabou, né? Como diz aí um auditor fiscal que eu conheço, da Receita, ele falando, a era da segurança, acabou esse negócio da era cartorial, né? De você só pegar o documento e entregar. Agora acabou. De 13 de outubro de 2021, né, que quando começou a rodar a SST no mês social, acabou a brincadeira. E não tem só o 2240, né, tem outros temas aí que tem SST também. Né? Você acabou de falar do 1200, né, e tem outros também. Tem outros eventos do social e tem SST ali. E aí aproveitar também para falar do meu... Eu tenho um curso, né, sobre insalubridade. Meu curso, eu resolvi fazer um curso falando até de perícia. Falei de perícia, falei de... Comparei também, fiz comparações com a especial, para evitar essa confusão. Acabei elaborando aqui um quadro comparativo. E com periculosidade também. Né? Se o pessoal se interessar, está disponível também
compra aí, a Hotmart. São 6 horas e meia de conteúdo, aula gravada, tem material, tem bastante material. E eu também tenho um curso sobre PVP, né? Estou até para atualizar ele, porque teve agora recente a mudança, a IN 170, né? De 2024. Tiveram algumas mudanças, mas o curso também está lá, está disponível. Esse é um pouquinho mais extenso, né? Que eu falo um pouquinho de aposentadoria especial, falo dos agentes, e eu passo pelo PVP como um todo, né? Essas mudanças todas tiveram, né? E é um documento importante. Mas é mais para frente, a gente vai, talvez a gente elabore um dia de TECAD, mas isso aí tem que parar aqui para analisar, porque é muito, tem que ter uma dedicação maior, mas eu estou à disposição aí para a gente conversar. Se quiser entrar no meu grupo também, eu tenho um grupo de aposentadoria especial e PPP, lá o pessoal discute lá várias questões, o grupo tem 900 pessoas, aí fica à vontade. Se quiser falar comigo aqui, eu passo o link dos grupos e dos cursos aqui também. Tá certo? Então, Eu agradeço a oportunidade e vamos em frente, continuar, falar de gestão, né? Aqui não está falando de multa, estou falando de gestão. O assunto é muito mais amplo do que falar de multa, né? Não falo de multa. Multa é consequência. Se alguém falar que a gente está dizendo aqui, está falando de multa, a multa é consequência. Se você não fizer uma boa gestão, você pode impactar a finança da empresa. Talvez até fazer com que a empresa feche, né, as portas. E isso realmente é muito sério. Sem contar então, que está adoecendo os empregados, né? Você está ali colocando os empregados em condição de exposição, adoecendo, podendo sofrer um acidente. Então, a nossa área de segurança ela é muito nobre, né? Para a gente ficar aí tratando assim de qualquer maneira, né? E eu falo para empregado e empregador, para todo mundo. então é isso, meus amigos. Agradeço a todos que participaram aqui da nossa live, que fizeram perguntas, comentários. E até um próximo sábado, e com certeza a gente vai trazer mais um tema relevante para a nossa área. Grande abraço, Erivelto. Até uma próxima. Vai deixar gravada a live? Vamos deixar gravado, com certeza. Tá, um abraço aí. Bom fim de semana a todos. Um abraço. Até mais. Tchau.